Vamos falar sobre foco. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Mais uma live aqui no Te Cuida. Quem está chegando aqui para compartilhar comigo, Michele, boa noite. Michele, terapeuta, assim como eu, Eliana Gonçalves, Alice, muito bem-vindos. Juan, boa noite. Me manda aí qual cidade você está assistindo essa live, como você, de onde o Te Cuida chegou nesta noite fria, gelada de quinta-feira. Conta pra mim, Simone, boa noite. Vamos falar sobre foco roubado. Lilian, boa noite. Nessa fase do nosso tempo, né? Aqui a Reiki Servir, falando de Uberaba, Minas Gerais. A Simone, Feira de Santana, Bahia. Olha que bacana. Quem mais? E é a primeira vez que vocês estão aqui nessa live? Conta pra mim. Feira de Santana, Simone colocou, isso mesmo. E o Reiki Servir, Uberaba, Minas Gerais. Bom, meu nome é Sandra Tia, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, e eu estou fazendo essa série de lives sobre o livro Foco Roubado. Primeira vez da Simone, muito prazer, já sigo faz tempo, o Reiki Servir colocou. Obrigada aí por prestigiar o canal, muito obrigada. Então, estou fazendo uma série de lives aqui no Te Cuida, falando sobre foco, né? O objetivo do canal é falar sobre autocuidado, sobre terapia, e uma das coisas que hoje em dia a gente tem vivenciado muito é essa questão do excesso de dispersão, né? Distração, muitas pessoas falam, tô com TDAH, crianças com TDAH, né? E aí o Johann Hari foi estudar isso profundamente. O Johann Hari é um jornalista de jornais muito famosos, como The Guardian, The New York Times. Ele estuda bastante tempo essa questão da saúde mental. Um livro dele que eu gosto muito é o Lost Connection, que é Conexões Perdidas. Um livro somente sobre saúde mental. Ele também tem Na Fissura, que é um livro sobre adição das substâncias, né, e outras adições, né, adições de jogo, vício em jogo, sexo, pornografia, enfim. E esse livro aqui fazia tempo que eu queria ler, e aí eu li e decidi trazer aqui o conteúdo para o canal. Então a gente está em um capítulo do livro, né, quem não assistiu as lives anteriores e quiser assistir, só procurar lá no YouTube, no canal do Te Cuida, que você vai encontrar as outras lives desse tema, tá bom? Tá tudo lá no YouTube. E a gente tá no capítulo que ele fala do aumento do diagnóstico do TDAH e como estamos reagindo a isso, né? Então, ele coloca aqui no primeira parte desse capítulo, que foi a que eu fiz na terça-feira. As lives são às terças e quintas-feiras às 19 horas. Como que ele pegou um exemplo de um cavalo que estava sendo medicado, né, para poder ficar quieto, porque o cavalo estava apresentando um comportamento estranho. E aí eles perceberam que, investigando lá, descobriu que tinha que medicar o cavalo, porque o cavalo, como ele fica preso numa cela, como ele fica domado, como ele não está no habitat natural dele, ele tem esse comportamento, e para manter ele no comportamento domesticado, eles medicam. E aí ele fez uma ponte, né? Ele falou, nossa, será que é isso que a gente está fazendo com as nossas crianças? Então, a criança vai para um ambiente hostil, fechado, trancado, ela não pode correr, não pode brincar, não pode falar, não pode cantar, não pode dançar. E aí, a professora chama os pais e fala, essa pessoa tá com problema, não para sentada, quieta. E, na verdade, é só uma criança, né?
Mas também ele investigou que às vezes nem sempre é isso. Às vezes a criança está passando por um problema maior em casa, por exemplo, os pais se separaram e aí ele começa a apresentar esse problema na escola. Então o problema não é a escola, não é o comportamento do aluno que ele é um atentado. O problema é que ele não está sabendo lidar com uma situação e essa foi a forma que ele conseguiu se expressar. Se for levado para um psiquiatra comum, vai ser medicado. Se for levado para um psiquiatra que vai querer saber mais a fundo a questão da criança, aí vai ser outra história. E como é que funciona aqui essa live, né? Em primeiro lugar, é uma live, então podem colocar perguntas, podem falar o que vocês estão pensando sobre o assunto, de acordo com o que eu vou falando aqui. Isso ajuda, a sua dúvida pode ser dúvida de outras pessoas, né? E também ajuda eu fazer o conteúdo, porque, minha gente, é muito difícil ficar falando assim para uma câmera friamente. É muito estranho. Mas vamos lá. Então eu vou ler uns trechos do livro deste capítulo que eu achei interessante grifar, né? E aí depois, quem quiser comentar qualquer coisa, fique à vontade, tá bom? Boa noite para quem tá entrando aí. Ele fala que o professor adjunto de psicologia que foi conhecer na Universidade de Wisconsin, em Madison, contou-me algo que descobri ser a coisa mais preocupante. A coisa mais preocupante é que a gente está dando para as crianças uma coisa parecida com metanfetamina. Isso é preocupante, né? Para começo de conversa. Segunda conversa é que qual o efeito disso a longo prazo, né? E ele fala que... Eita, nós, será que me perdi na página? Cadê? Aqui. A maioria das pessoas supõe, eu certamente, que essas drogas foram testadas e julgadas seguras. Mas ele explicou que não houve muita pesquisa sobre as consequências a longo prazo para a pessoa que está em desenvolvimento cerebral. Isso é especialmente preocupante porque somos precipitados em dá-las para crianças novas. Crianças são nossa população mais vulnerável, pois o cérebro delas estão em desenvolvimento. Essas drogas atuam diretamente no cérebro, certo? Não é um antibiótico, né, minha gente? Então, ele fala sobre que não existe um exame para diagnosticar um TDAH, diferente de uma pneumonia, por exemplo, que você vai fazer um exame e descobre se a pessoa está doente ou não. Mas, além disso, quando você tem uma pneumonia, você faz um tratamento, sei lá, por um mês, né? Mas eu nunca tive pneumonia, não sei quanto tempo, mas que eu saiba é isso, um mês por uma pneumonia. Agora, o TDAH é um remédio que é dado para as pessoas e crianças a longo prazo. E não existem estudos desses medicamentos por mais de 3 ou 4 meses, né? E aí a pessoa está sendo uma cobaia, no caso. E perigoso. Ele diz que a melhor pesquisa a longo prazo que temos é em estudos em animais e os achados são preocupantes. Decidi lê-los e eles mostram que se você dá metilfenidato para os raros adolescentes durante 3 semanas, tá? O que equivale a dá-lo a humanos por vários anos, descobre-se que o striatum, uma parte crucial do cérebro que lida com a experiência de recompensa, encolhe significativamente em ratos adolescentes. Um outro estudo constatou-se necrose do hipocampo
Isso é, morte celular de uma parte crucial do nosso cérebro. Tá entendendo como que é o assunto, né? Quem tá acompanhando aí, quem conhece alguém diagnosticado com TDAH, quem conhece alguém medicado com TDAH, conta pra mim. Ele disse que não se pode supor que essas drogas afetam os humanos da mesma forma que afetam os ratos, obviamente, a gente sabe disso. E enfatizou que há alguns benefícios em tomá-las, mas que precisamos estar cientes. Há benefício e há risco nisso. No momento, estamos operando em termos de benefício a curto prazo. Então, a curto prazo, a pessoa medicada, a criança medicada, vai ter uma mudança. Eu acharia legal, assim, se os adultos que estão oferecendo essa medicação para a criança tomasse, para ver como ela se sente. Quando entrevistei outros cientistas, aprendi também que os efeitos positivos dessas drogas, apesar de reais, são surpreendentemente limitados. Na Universidade de Nova York, o professor de psiquiatria em crianças e adolescentes explicou que a melhor pesquisa sobre os efeitos dos estimulantes chegou a uma conclusão importante. Eles melhoraram o comportamento das crianças em tarefas que exijam a repetição, mas não melhoraram quando se trata de outro tipo de aprendizagem, entendeu? Então, é preocupante, né? Porque como que vai estimular alguém a ficar só aprender a lidar com repetição, né? Ser uma pessoa que faz tarefas repetitivas, ao invés de aprender, que o que a criança está ali naquele momento é para aprender. Bom, de maneira igualmente crucial, a evidência sugere que os efeitos positivos iniciais dos estimulantes não duram, tá? Qualquer um que tome estimulante desenvolve tolerância à droga. O corpo se acostuma a ela, então você precisa de doses maiores para ter o mesmo efeito. Uma hora, alavanca-se a dose máxima e aí acabou, chegou até ali. Então, mesmo que eu comentei nas outras lives, não sei quem aqui que tá na live, quem que tá assistindo aí ao vivo ou gravado, já teve experiência de ir ao psiquiatra e ver como que é o comportamento dessa consulta, né? O comportamento normalmente é assim, você vai no psiquiatra e tem uma consulta de 10 minutos e sai de lá com uma receita. Quem já foi, conta pra mim aí nos comentários como é que é. E se você voltar dali um mês, provavelmente ele vai aumentar a sua dose. E se você voltar de novo no outro mês, ele vai aumentar a dose e te dar mais um medicamento. E se você for continuar indo, chega uma hora que você está com sei lá quantos medicamentos. Eu, pelo menos, as experiências que eu acompanhei, psiquiatra, foram essas. Eu já contei aqui na terça-feira, desculpe a repetição, mas eu tive a oportunidade de ir em um médico na minha vida inteira que não receitou nada para minha filha. Nada. Fui lá e ele falou assim, ó, essa criança tá bem, não precisa de medicamento. E aí não me deu medicamento nenhum. Foi uma pessoa, um médico na minha vida. Então, normalmente a gente vai no médico e ele dá um remédio, né? E é assim que funciona. E aí aqui ele tá falando, só que vai chegar uma hora que essa dose máxima vai ser alcançada e aí não tem mais o que fazer. Acabou. Chegou ali.
E o cérebro vai pedir mais e não tem mais, entendeu? Então, um outro cientista com quem eu falei, falou que um dos principais efeitos de tomar estimulantes é que você dorme menos. E a gente sabe, eu estudo bastante sobre o sono, né? O sono é o melhor antidepressivo, o melhor ansiolítico que existe. Aliás, o sono é o melhor regulador de saúde que existe para qualquer coisa. Melhor regulador de saúde. Quando eu era criança, se alguém me desse anfetamina ou as vendesse às crianças, seria preso. Né? Hoje os médicos estão receitando. E aí também acredita-se que isso pode fazer as pessoas pararem de tomar medicamento de repente, o que é perigoso, por causar uma terrível crise física de abstinência. Mas no resto do mundo a opinião científica mostra-se mais dividida. E é mais comum se deparar com ceticismo do que uma oposição aberta a essa abordagem. Então, esse capítulo do livro, para quem está acompanhando, ele é o mais difícil de ser passado, né? Porque a gente está vivendo nesse momento, essa hipermedicação, e é isso que a gente tem como cultura hoje, né? Ele fala aqui que o TDAH é causado por um transtorno. Ele queria muito saber de onde vem a estatística que mostra uma porcentagem muito mais alta do TDAH causada por um transtorno genético. Ficou surpreso em saber, por meio dos cientistas que apresentam essas estatísticas, que não tem nenhuma análise direta do genoma humano sobre TDAH. Né? Então, tem umas coisas que as pessoas vão comprando, assim, uns discursos que as pessoas vão comprando e não tem muito embasamento sobre isso. O legal do Johann Hari, do trabalho dele, é que no final do livro você pode, vou mostrar aqui. No final do livro vai ter para cada capítulo a fonte de onde ele tirou essa informação. Por isso que eu acho legal o conteúdo dele, por conta, apesar de ele não ser um psiquiatra, um psicólogo, ele é um jornalista, ele vai e quer a fonte. Tudo ele vai pesquisar a fonte. Quando os cientistas investigam o TDAH dessa maneira, descobrem sempre que gêmeos idênticos têm probabilidade bem maior de receberem um diagnóstico do que os não idênticos, mas 20 estudos chegaram ao resultado, e ele é consistente, e daí que surge a ideia da alta probabilidade do TDAH ser geneticamente determinado. Mas um pequeno grupo de cientistas acredita que talvez haja um sério problema com a técnica. Falei com uma das pessoas que tem defendido esse ponto com maior detalhamento científico, o Dr. Joseph, psicólogo de Oakland, Califórnia, apresentou os fatos. Tem sido bem provado em um conjunto diferente de estudos científicos que gêmeos idênticos, na realidade, não experimentam os mesmos ambientes que os não idênticos experimentaram. Gêmeos idênticos passam mais tempo juntos do que os não idênticos. São tratados de um jeito mais similar pelos pais, amigos, pela escola. Na realidade, é comum as pessoas não conseguirem sequer diferenciar um do outro. Tem maior probabilidade de ficarem confusos em relação à própria identidade e se sentirem mesclados ao seu gêmeo. Então, portanto, explicou, há outra crise além dos genes que poderia explicar a lacuna encontrada por esses estudos. Poderia ser o fato de que gêmeos idênticos crescem em um ambiente mais propenso a modelar comportamentos similares do que o ambiente dos gêmeos não idênticos. Suas vidas são similares. Então, o que ele está falando aqui que ao invés de ser um fator genético, a questão do TDAH é um fator ambiental, né? De ambiente. Tanto é que o Johann fala sobre isso, né? Nos Estados Unidos e Israel tem mais diagnóstico de TDAH
do que qualquer lugar do planeta Terra. Coincidência? Aí vocês avaliam, né? O Dr. Gabor Maté, talvez o médico mais conhecido do Canadá, o que entrevistei em Vancouver, disse-me que ficou convencido de que tais valores enganosos e mal compreendidos, esse estudo dos gênios, né? O Gabor Maté, quem não conhece, é um especialista em trauma, ele também passou por alguns campos de concentração, eu não me lembro quantos, eu sei que o Viktor Frankl passou por 4 campos de concentração, e daí ele fez a logoterapia, né? Uma escola da psicologia pouco conhecida, mas muito maravilhosa, e o Gabor Maté passou por alguns campos de concentração, eu não me lembro quantos. E aí agora ele é um especialista em trauma, se você quiser falar sobre trauma, ele é o cara. Então ele achou, o Johann Hari, que os estudos de gêmeos são de uma espécie técnica zumbi, a qual as pessoas continuam se referindo, embora saibam que não há como defendê-la plenamente, porque nos diz o que queremos ouvir. O efeito do ambiente é sempre maior. Então, voltando, né, o ambiente norte-estadunidense é mais propenso a TDAH, o israelense é mais propenso a TDAH. O que vocês acham? Então, conforme ele explicou, é errado descartar um componente genético, mas também é errado dizer que ele determina o problema ou a maior parte dele, né? Então, se seu filho está cansado, exaurido, vai pegar mais facilmente um resfriado na escola no inverno. Se a imunidade está baixa, é mais fácil de pegar um resfriado, concordam? Então, nem a criança exausta e descansada iriam pegar um resfriado. Similarmente, seus genes pode torná-los mais vulnerável, alguns disparado presente pelo ambiente, mas ainda assim é preciso que haja um disparador no ambiente. De várias maneiras, a verdadeira grande notícia a respeito do TDAH hoje é que reavivamos nosso interesse pelo ambiente. Então, ele volta sempre a essa tecla. Observa o ambiente do indivíduo que desenvolve o TDAH, o déficit de atenção. Observa o ambiente. Como observar o aquário de um peixe. O aquário está todo sujo, mofado, e a gente está dando remedinho pro peixe. Aguenta aí, o mofo vai continuar. Tem que fazer. Ao invés de tirar o peixe deste ambiente, colocar ele num ambiente mais apropriado, né? Mas se formos fazer isso, precisamos também fazer uma pergunta crucial. Onde é que o problema está localizado? Precisamos encarar o que as nossas crianças estão enfrentando. Ele diz que no momento que enfrentam forças muito poderosas, que sabemos que prejudicam a sua atenção, estresse, má nutrição, poluição, todas essas coisas que decidi que iria investigar melhor depois de ter falado, porque ele investigou isso também, né? De ter falado a respeito. Então, você vê, hoje a gente vive num ambiente de, por exemplo, alimentação ultraprocessada. É um ambiente muito diferente de 50, 60 anos atrás, né? 100 anos atrás, mais diferente ainda. Hoje eu estava me lembrando bastante, não sei por que me veio essa memória, que na primeira série eu sabia fazer conta de cabeça. Várias contas. Quando comecei a estudar expressão, por exemplo, na terceira série já, eu me lembro muito bem que eu sabia fazer a conta de cabeça. Então, a professora dava uma conta, mais, menos, vezes, dividir, e eu fazia de cabeça e colocava o resultado, e a professora falou, não pode. Tem que escrever o que você pensou. E hoje eu não sei fazer conta de cabeça, né?
Então, ao invés de estimular a conta de cabeça, por que ela não estimulava minha conta de cabeça? Porque ela achava, tinha o viés dela lá, que se eu fizesse conta de cabeça, como que ia provar que eu não colei? Entende? Então, assim, o ambiente, ele não é feito para desenvolver as nossas crianças. Ele é feito para a gente adaptar as crianças e ele é feito também para a gente, como fala, condicionar. Tem uma palavra também que se usa, esqueci agora. Enfim, a questão é que nosso ambiente hoje, além de todo o estresse que as crianças vivem, porque a gente tem acesso à informação, né? Talvez se uma criança vivesse num mundo que ela não tivesse acesso a saber que o outro lado do mundo tá pegando fogo, que o apocalipse tá cada vez mais em pauta, uma bomba atômica, isso aqui lá, enfim. Isso gera um estresse gigantesco, né, para as crianças. E fica difícil, né? Fora que hoje em dia lida-se muito mais com famílias menos estruturadas. Eu não sei, que eu também não estava aqui quando as famílias eram de outro jeito, né? Falo assim, mas não faço a menor ideia. Enfim, nesse caso, até um pouco de criminoso não dizer nada e além de... bom, eu diria que não devemos aceitar as coisas. Não devemos aceitar, por exemplo, que nossas crianças tenham que crescer no meio de uma sopa química de poluentes, que vem através do ar, da tinta da parede, do microplástico, da própria alimentação, com todos os corantes, acidulantes, umectantes e tantos antes que tem na nossa comida. Isso deveria mudar. E fora os agrotóxicos também, né? No caso de algumas crianças, existe realmente algo errado com elas, porque seu ambiente não é para agredi-las. Nesse caso, é até um pouco criminoso não dizer nada, além de vamos aplacá-las com medicamento para que possam lidar com esse ambiente danoso que criamos. Será que isso é muito diferente de dar sedativo a prisioneiros para irem melhor com o fato de lidarem melhor com o fato de estarem presos? Ele acredita que você só pode dar drogas eticamente se ao mesmo tempo estiver tentando resolver o problema mais profundo. Então, olha só essa frase, gente, que eu também não sou contra a medicação. Porém, dar droga para a pessoa ao mesmo tempo que tenta achar o problema, achar a solução do problema. Curto período de tempo. Vamos achar a solução para esse problema. Aí sim. Isso são meses, tá? Ele assumiu um grande ar grave e disse: é como aquela velha metáfora que diz: um dia os aldeões estão na margem do rio e vem um corpo morto flutuando rio abaixo. Então fazem a coisa certa, recolhem o corpo, dão-lhe um enterro apropriado. No dia seguinte, 2 corpos descem o rio e eles fazem a mesma coisa, enterram os corpos. Isso prosseguiu por um tempo até que finalmente começaram a se perguntar: de onde vêm esses corpos que descem o rio? E será que deveriam fazer algo para deter isso? Então, eles sobem o rio para descobrir. Vão na raiz do problema, né? Ele inclinou-se para a frente da sua cadeira e disse: nós podemos tratar essas crianças, mas cedo ou mais tarde precisaremos descobrir por que isso está acontecendo. Eu entendi então que era a hora de subir o rio. E aí a gente vai entrar no próximo capítulo, na terça-feira, que fala sobre o confinamento físico e psicológico das crianças, né? Não sei quem está me assistindo aí, mas eu, na época que fui criança, pude brincar na rua, né? Pude jogar bola, pude
pular corda, pude jogar vôlei, pude andar de bicicleta, correr, subir em árvore e andar sozinha pelo meu bairro. Na vez da minha filha, por exemplo, não foi bem assim. Ela, graças a Deus, teve uma infância rodeada de crianças que tínhamos na família, mas sempre presa, né, do portão para dentro. Ou então, quando a gente estava viajando, que ela ficava fora, tem que ter sempre um adulto cuidando, né? Não era assim antigamente. Então, o Johan vai falar agora sobre o confinamento das crianças. E tem uma palavra que acho que é domesticado. Nós somos seres domesticados. E isso tem um preço, né? Tem um preço aí a se pagar. Que certos tipos de eu acho que tem tudo, daria pra gente ter uma domesticação um pouco mais livre, né? Um pouco mais natural, mais em contato com a natureza, um pouco mais equilibrada no que diz respeito ao sono, ao descanso. Existem outras formas de aprender. E de novo eu vou indicar aqui na live de hoje para quem está aqui o filme Capitão Fantástico. Assistam esse filme. Oh meu Deus, o Marvin subiu aqui, o cachorrinho. Assistam Capitão Fantástico, quem acompanha na live até agora. Bom, muito obrigada por quem está aqui comigo até agora. Obrigada a todos que entraram, assistiram um pouquinho. Quem quiser deixar aí um comentário, um coraçãozinho, eu agradeço. Essa live vai ficar gravada lá, disponível no canal do YouTube. Terça-feira, às 19 horas, vou continuar esse assunto para a gente falar sobre essa outra causa da nossa falta de atenção, do nosso foco roubado. Quem tiver interesse em conhecer meu trabalho como terapeuta na clínica, né? Eu atendo terapia. O meu contato tá aqui no direct do Instagram, na bio do Instagram. E quem estiver assistindo pelo YouTube, vai lá no Te Cuida do Instagram. Eu respondo todos os meus directs e todos os meus contatos via WhatsApp, tá bom? Muito obrigada, boa noite, fica bem, te cuida. Até terça às 19 horas, se Deus quiser.